E olha a gente aqui de novo no Bate-Pops. Tivemos o primeiro episódio que foi tenso, hein, seu Paulo Oliveira? Muito tenso, rapaz. Até hoje eu tô me tremendo. É pra eu que fui dormir à noite sozinho no sábado em Sadal casa. Fiquei não rezando conseguiu Pai dormir Nossa de noite. Maria. Subi pro apartamento da minha irmã que mora no quarto andar com medo que eu tava só sem meu menino em casa. E hoje a gente recebe esse homem que eu vou ler só um pouquinho do que ele fez. O pai já conhece a história dele. 26 livros, 10 biografias, historiador, pesquisador, biógrafo, recordista de entrevista da Rede Globo. Nós estamos aqui com o professor Jeová Mendes e também meu grande amigo companheiro. Nos formamos juntos. De faculdade. Meu amigo Bonfim. O pai que pode apresentar o professor Jeová. O pai já entrevistou o professor já diversas vezes. É um prazer receber ele aqui nos nossos estúdios, no Estúdio PJ, aqui no Bate-Pop, segunda edição. Convidar, inclusive, as pessoas, pai, é importante a gente aproveitar, para se inscreverem no nosso canal, se inscreverem no canal TV Pops, estarem acessando o nosso conteúdo. Quem não assistiu o primeiro episódio, o primeiro episódio ainda está disponível lá na plataforma, é só você assistir. E esse episódio, que é o episódio de hoje, nós vamos entrevistar o professor Jeová Mendes, com a participação do Antônio Bonfim, meu companheiro de jornalismo. E é um episódio que vai ser lançado aos sábados, às 2 horas. Todo episódio do Bate-Pops, todo sábado, a partir das 2 horas, ele está disponível na nossa plataforma. Paulo Oliveira, é contigo, meu irmão. Bom dia, professor. Oi, Paulinho, prazer. A última vez que estivemos juntos, Foi. mandei levantar, nós atingimos 2 bilhões e 200 mil acessos. Beleza, que maravilha. Que maravilha, né? É, Então muito a bom. nossa mensagem está chegando, né? É um terreno fecundo. A nossa mensagem está chegando. Tá chegando, é bom. Nós vamos começar por religião, vindo essa história toda que está acontecendo lá no Oriente Médio. Pois não, Paulinho. Guerra para todo lado, estourando. Essas guerras vêm desde quando, o professor Jeová Mendes? Eu lembro que não era Jeová, não, era Josué. Josué... Mas vem muito antes de Josué a guerra. Josué foi sucessor de Moisés, Foi, não foi? exatamente. E exatamente. mandou invadir tudo quanto era terra em busca da Terra Santa, não foi? Mas a guerra começou na época de Abraão, Paulinho. 2000 antes de pai das Cristo. nações? É, porque quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, quando Deus apresentou-se a Abraão, disse: Abraão, deixa a tua família, tua parentela, vai para uma terra que emana leite e mel. Essa terra era a terra de Canaã, chamada Cananeia, a terra de Canaã, a Cananeia, né? Acontece, Paulinho, que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, morou algum tempo em Arã, que fica na Síria, esperou que seu pai Taré morresse, depois ele prosseguiu então com a sua peregrinação ao lado de sua mulher, ao lado de seus grandes rebanhos, os seus amigos, O mulher seus de filhos. Abraão era Sara, né? Era a mulher Sara. E levou É verdade que ela era irmã dele? por parte Jeová. de pai, só por parte de pai. Ah, era meia-irmã. É, minha irmã, exatamente. Mas, rapaz, É tanto que o faraó Aquitóis III tentou... tava doido pra traçar ela, não era Sara? É. Aí levou pro harém, mas chegou lá, apareceu, começou as enfermidades lá no palácio, aí chamaram os adivinhos, o adivinho disse assim: não, majestade, faraó, você pegou uma mulher dos hebreus, ninguém mexe com esse pessoal, não. Ela era bonita, né? Diz que Muito era- bonita, era muito linda. bonita. Sara, né? Aí ele chamou ele lá: o que foi que você fez comigo, rapaz? Paulo Nosso disse que era sua irmã. Não, é minha irmã por parte de pai. Não, tá aí a sua mulher, vai embora, Deus me sai livre. daqui, sai daqui, sai daqui. Aí- Abraão, então, habitou por E ainda muito botou tempo. uma serviçal, não foi, mano? Foi, mas esse foi depois. Abraão, então, ficou lá. Não, a Sara não saiu de lá, do Foi. faraó, levando Foi. H, não foi H? Não, nesse tempo ele não estava com H ainda, não. Ah, não tava Ah, com H, não. É, nesse tempo aí, então, o que ele fez? Ele pagou, deu um bocado de animais, tá aí, como recompensa, tô pagando tudo aí, pode ir embora, sai daqui, sai daqui. Então, Abraão morou muito tempo exatamente lá em Hebrom, onde ele está sepultado, ele morreu, e foi ali em Hebrom exatamente, durante muito tempo, que ele foi ao Egito, dava muitas viagens ao Egito, que ele era comerciante, era caravaneiro, e numa dessas viagens ao Egito, Paulinho, ele trouxe uma escrava de presente para a mulher estava cansada, coitada. Daqui eu trouxe essa escrava bonita, jovem. Então, com o passar do tempo, ela não tinha condições de ter filho, então então Sara propôs ao marido o seguinte: você se deita com essa mulher, com essa moça aí, e o filho que nascer dela é meu filho. Eu duvido que a minha mulher faça um negócio desse. Pois é, acontece, Paulinho. Acontece que nasceu um menino chamado Ismael, Ismael. que daí é o berço de toda a confusão. Ismael, filho de Abraão. Ismael ficou lá até os 14 anos. O filho da namorada do Abraão. Exatamente. Abraão, que eu gostava muito do filho. Depois apareceu uns anjos na casa de Abraão, dizendo para Abraão que Sara ia ser mãe de um filho. Apesar de já velha. Ela começou a fazer gozação. Por que você está rindo, Sara? É tanto que o menino chamado Isaac significa riso, no hebraico é riso.
Porque ela riu, debochou das promessas dos anjos. Sara. Sara, exatamente. Nasceu o menino, depois de um ano que o menino foi desmamado, um dia Sara viu Ismael, o menino de 14 anos, batendo no irmão e beliscando o irmão. Opa, teve isso. Aí chamou e disse: Abraão, pega esse teu menino, esse teu filho com essa escrava aí, e expulsa daqui. Abraão ficou triste, tal, consultou a Deus. Deus disse: não, ouça sua mulher. Deus disse: leve o menino para o deserto, que ele vai ser pai de uma grande quantidade de príncipes. Esse menino é como um jumento brabo, é como um jumento selvagem, ele será indomável. Ele vai se levantar tudo contra todos, e ele vai ser um grande guerreiro. Então, o que fez Abraão? Abraão pegou um odre de vinho. Era de couro aquilo, né? Exatamente, aquele recipiente de couro. Outro odre de água, comida à vontade, botou o menino em cima do jumento com a escrava e mandou para o deserto, exatamente o deserto de Midian, onde fica hoje a Arábia Saudita. Foi ali que Ismael se criou, foi ali que ele cresceu, foi ali que ele casou com uma moça do Egito, uma jurumita da etnia jurumita. Daí Paulinho gerou vários príncipes, muitos príncipes, gerou praticamente 12 príncipes. Esses príncipes... São das 12 tribos, exatamente, então, gerou daí? Mas aí o pessoal do mundo árabe, né? Hoje aqueles Emirados Árabes, 7 Emirados Árabes, Arábia Saudita, o Iêmen, ali aquela região do Egito, Tunísia... Jordânia, pega a Jordânia? Jordânia também, né? Então ali foram os filhos de Ismael que foram exatamente, como se diz, a raiz etnológica de todos os árabes que povoaram aquela região do mundo antigo. Aí ficou muito tempo ali, os dois irmãos, no dia que Abraão morreu, o Ismael veio e juntou-se com seu irmão, Isaac. Isaac sepultou, fez o sepultamento do pai lá na colina de Hebron, onde está sepultado Abraão, Isaac, Jacó, está sepultado Sara, Leia, está sepultado não Raquel e outras mulheres. Estão todos a Efraim e Manassés estão todos sepultados ali. Os dois filhos de José, do Egito, Efraim e Manassés, também estão sepultados lá na colina de Hebron, que fica dentro da Cisjordânia, fica dentro dos territórios ocupados por Israel da Cisjordânia. Ali fica Genim, lá em cima, Nábulos, Ramala, a capital, vem descendo, vem Jericó, Hebron, Belém, ali tudo fica dentro Ramala do território. é a capital de quê, Javá? A capital da Palestina. Da Palestina, Ramala. Onde fica... Ramala. Tem um hotel lá em Orlando, aquela rede de hotel é Ramada, né? Ramala. Lá é Ramala. Ramala, você Ramala. Onde fica o governo, exatamente, a sede do governo da Palestina, e fica o primeiro-ministro Mahmoud Abbas, conhecido como Abu Mazen, que é um governo moderado que está esperando pacientemente que Israel crie exatamente um Estado palestino ali naquela região. O que aconteceu, Paulinho? Durante muitos anos... Eles sugeriram hoje, né? Criar o Estado palestino, não foi? Mas é o seguinte... Quem foi, Bonfim? Jeová, foi a China, viu? Foi a China, o Xi Jinping, isso, né? Por que não criar o Estado palestino? Por que não criar? Jeová, eu estava falando com o Paulo Oliveira hoje de manhã na rádio, viu, Sadá? Que os jornais europeus, da Europa ali, né? Dos 27 países, certo? É todo mundo ali, um contra os palestinos, outro contra Israel. A gente vê as fake news. As fake news. As fake news. As fake news. Quer dizer, eles fazem passeatas, Paulo, contra Israel e contra o Estado palestino. Que jornalismo é esse, Javá? Que tipo de jornalista você acha que é esse nessa área internacional? É o propineiro. O chamado jornalismo de propina, né? A gente sabe disso. A gente sabe perfeitamente que a mídia mundial, toda ela se vende. A gente sabe com uma parte dela, né? Com certeza. Você vender, uma pessoa venal, mesmo se vende, mesmo sabe que tem uma parte aí pelo mundo que acolhe esse tipo de coisa. E a Europa é cheia de contradições. A Europa, você vê, porque o país que foi mais beneficiado na Segunda Guerra Mundial, Paulinho, do que a França, foi totalmente ocupado, desmoralizado pelos nazistas. Quem foi que libertou a França? E o Hitler esteve lá, não foi na França? Foi lá, viu lá a Torre Eiffel, achou bonito aquela coisa. Quem foi que libertou queria até derrubar dela a Torre. Então, quem foi Hitler. Quem foi que entrou ali para libertar a França daquela humilhação? Os Estados Unidos. Quem foi que botou dinheiro lá para reabilitar a França totalmente debilitada? Reestruturada, né? Os Estados Unidos. Mesma coisa, o americano ajudou tudo. No final, ele se volta contra os Estados Unidos. Sempre contra os Estados Unidos. Sempre agora. Porque tem aquela grande facção lá de esquerdista, aquele pessoal com aquelas ideias da Revolução Francesa, da época de Robespierre, deu aquela coisa. Sempre contra os Estados Unidos.
Mas na hora do pega pra capar, como diz o jargão popular, quem é que chega com dinheiro? Quem é que chega com ajuda? Os Estados Unidos. Chegou agora, não foi Israel? Exatamente. 100 milhões para a Palestina agora, para Porque tem faixa de interesses Gaza. financeiros também, não tem? Tem, professor? claro, tem. Por Tudo quê? tem, né? Porque é o seguinte, o mundo todo hoje... Mas na Palestina, com aquela pobreza toda, É. que dinheiro eles têm? não tem Mas lá em dinheiro. cima tem um petróleo, Paulo. Lá em Mas tem cima, eles petróleo, sabem tem disso. terreno, Eles têm petróleo? Tem. Mas madeira. na região ali é o seguinte, porque ali a Terra Santa... Você conhece lá, você já esteve lá. Conheço lá. A Terra Santa ali é o maior núcleo turístico do mundo, é a Terra Santa. Paulinho, ele vai 100 milhões de pessoas visitam a Terra Santa todo ano. As pessoas vão ali, a Terra Santa, para conhecer os lugares sagrados por onde passou Jesus, passaram os profetas, passou todo mundo ali, Abraão, Isaac, Jacó. Turismo. Todo mundo vai ali para ver os lugares santos onde passou o Salvador Jesus Então, Cristo. você falou agora na rua de gente que está enterrado lá, Claro, né? Abraão, não exato. sei quem, mas quem? Todo mundo vem. Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim, Manassés, Sara, Leia, todo mundo Tá, lá. agora me interessei em ser aquilo lá por causa disso. É a colina. A região da Galileia. É a colina, é a colina, mais perto da É o quê? colina. Não vai agora não, quer ser duro mais um pouquinho. Ei, Jeová, a região da Galileia, né? Que tem um turismo ali também. Da Galileia, você vai para Galileia, você vai para Nazaré, você vai ali para o Lago Tiberíades, vai para Tiberíades, vai para Cafarnaum, Jerusalém. você vai para Jerusalém, é a cidade santa, você vai para Quiriato Shimona, você vai para Cesareia de Filipe, que é a cidade de Banias, que fica nas colinas de Golã, tudo ali é lugar Mas diz que a sagrado. briga todo dia por Jerusalém era. Jeová. Jerusalém, porque eles querem o seguinte, o Estado palestino quer que Jerusalém seja dividido, a parte oriental, chamada Jerusalém Oriental, seja dada aos palestinos para fazer a capital do Estado palestino. É impossível uma coisa dessa aí, né? Aí o que aconteceu? Hoje, essa confusão veio, voltando um pouquinho, tá voltando no tempo. Voltando lá, vem. Voltando no tempo. O que aconteceu? Do ano 8, Ismael juntou-se com Isaac, você disse. exatamente. Aí ficou, ele voltou, sepultou os pais, né? Sepultou o pai, aliás, os dois sepultaram o pai. Ismael voltou para a Arábia Saudita, a região de Midian. Isaac continuou lá. Aí gerou Jacó, Jacó gerou Esaú. Jacó e Esaú, né? Eram irmãos. Depois de muitos anos, depois da morte de José, quando José veio do Egito, já morto, só os ossos, depois do retorno dos judeus, da escravidão dos faraós, voltou. Então, esse pessoal chegou na Terra Santa por volta de 1480 a.C. Veio exatamente com Moisés no comando e a sua segunda pessoa, que era Josué. Então, quando chegaram na terra, Moisés saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou exatamente nas colinas de Moabe, que hoje é a Jordânia, e é ali no Monte Pisga. Ô, Jeová, aquela história que a gente viu, filme de Hollywood, né? Dos Dez Mandamentos. Moisés bate o cajado e as águas se abrem. Aquilo tem fundo de verdade? Não, porque é o seguinte, para os céticos que não acreditam, não, porque Moisés é um homem culto, como a Bíblia diz que Moisés se especializou Sabia em todas quando as as águas ciências. baixavam, né, Aquele negócio. Os críticos dizem que Moisés sabia o dia que a água ia recuar, ele passava, depois a água voltaria. E essas coisas dos céticos. Comenta-se muito isso. Tem muita coisa, né? Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus, prefiro ficar com a Bíblia, né? O que aconteceu? Moisés subiu o Monte Pisga, que é chamado Monte Nebo, e Deus disse: Moisés, você está vendo aí? A terra de Efraim, de Manassés, essa terra todinha vai ser dada exatamente aos filhos de Israel. Vai ser dada. Esse monte ficou já onde? Hoje Na Jordânia, na Jordânia. né? Um monte de 750 metros. Todo mundo sobe lá. Tem uma igreja muito grande lá em cima, uma maronita cristã. Aí ele disse, É a mesma altura de Mulungu. Então, olha, tá vendo aquela terra ali? Você está vendo, contemplando? No entanto, você não vai poder entrar nela. Porque Moisés, lá houve um episódio, lá na chamada Águas de Merara, Moisés se recusou a obedecer a Deus, se irritou com Deus, tacou, Deus fala e a rocha. Ele não falou, irritado com o povo, tacou o bastão dele na pedra. Devido a isso aí, ele não entrou na terra prometida, chamada região, as águas de Mara. Aí ele chorou, porque Senhor, não, você não vai entrar não, que vai entrar o seu sucessor. Quem foi que entrou depois da morte de Moisés? Quem entrou foi exatamente Josué com as suas tropas. Quando ele chegou da Palestina, encontrou lá os cananeus, os heveus, os peleteus, os samadeus, os hititas, aqueles povos ali, né? Então esse povo estava lá. Aí Josué entrou, essa terra é nossa. Ele agora vai chegar, senhoras e senhores. O que é que está acontecendo? No Né? núcleo central da questão. Chegamos aqui, desalojou aquele povo, desalojou todo mundo ali. Expulsou todo mundo. Quem resistiu morreu. Josué expulsou todo mundo. Expulsou e passou todo mundo pela espada mesmo. Mataram muita gente. Se apossado daquelas terras, aquelas terras foram passar para o controle de Israel. Isso era por volta de 1320 a.C. De 1320
até 1058 a.C., Israel passou por vários povos. O povo desobedecia a Israel, Deus mandava os medianitas. O povo desobedecia, Deus mandava os moabitas. O povo desobedecia, Deus mandava os amonitas. Então foram muitas invasões. Até o ano 1058 a.C., quando Deus levantou um profeta chamado Samuel, que designou o primeiro rei de Israel, porque o povo queria assim, o primeiro rei de Israel, que é exatamente o rei Saul. Saul, primeiro rei de Israel. Saul governou 40 anos, só que Saul tinha um rapazinho, novinho, da tribo de Benjamim. Eram 12 rapazes, Deus escolheu Davi, que seria o rei de Israel. Foi um ungido, né? Exatamente. Ele matou o gigante, ele ficou com ciúme, por diversas vezes tentou matar Davi. Foi aquela situação, numa batalha contra os filisteus. Não ciúme de Saul, era do filho dele, né? Que ele queria o filho dele como rei, não era? Não, porque é o seguinte, porque o Jonatas era muito amigo de Davi. Jonatas, filho de Saul, era muito amigo de Davi. Foi aquele profeta que ungiu Davi, como era o nome dele? Samuel. Samuel. Então, devido à desobediência, a cabeça dura dele, numa batalha no monte Gilboá, morreu Saul e morreu também o amigo de Davi, que foi Jonatas. Então o povo de Israel escolheu Davi. Davi realmente restabeleceu o reino de Israel, botou a capital da capital de Israel como Jerusalém, isso era 1058 a.C. Ele governou também 40 anos. Depois da morte de Davi, veio o seu filho Salomão. Salomão passou muito tempo no poder, mas Salomão podia ter muitas mulheres, ter muitos harém, para manter aquela corte pomposa e cara, teve que cobrar muito imposto do povo. O povo foi muito sucateado pela carga tributária. Muito imposto em cima do povo. O povo sofreu muito. Depois da morte de Salomão, veio o seu filho Roboão, que era rebelde, não, aí chegaram, rapaz, alivia a tensão. E o teu pai maltratava muito o povo com imposto. Ele disse, se o meu pai batia com chicote, vou bater vocês com chicote de fogo. Que é isso? Aí descontentou aquilo, descontentou o povo de Israel, e no meio daqueles ali, que era exatamente contra a política de Israel, tinha um general de Salomão chamado Jeroboão. Então Jeroboão dividiu, eram 12 tribos, ficaram 10 tribos com Jeroboão, ficaram 2 tribos a favor de Israel. Foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então Israel, a partir daí, Paulinho, enfrentou muita dificuldade. Depois vieram 722 depois de Cristo, os sírios através... Era o mais bonito do mundo, que era o filho de Salomão, qual era o nome dele? Absalão. O Absalão queria tomar o rei de Jeroboão, né? Foi assassinado pelo primo de Davi, pelo general Joabe. Ele matou e chorando lá, ele chorando. Ele foi trocado do próprio cabelo, não? Tem uma história dessa que ele foi posto do próprio cabelo? Não, ele ficou empedurado. Aí Joabe chegou e ficou a lança no peito dele. Aí Davi ficou chorando lá e Joabe disse, que tipo de homem tu és, rapaz? O cara queria tomar o poder de ti, eu vou matar o teu inimigo, tu vem chorar. Não consigo entender você. Aí ele ficava calado, que era o general, era um general de peso, que era o general de Joabe, aquela coisa toda. Então, em 722 a.C., o Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Jerusalém. Levou o povo de Israel exatamente para o exílio lá. Ficaram lá como escravos por cerca de 170 anos. Depois veio um império mais poderoso, o Império Babilônico, através de Nabucodonosor, destruiu o Império Assírio e os judeus passaram para o domínio dos babilônios, onde fica hoje o Iraque ali. Nabucodonosor dominou aqueles povos ali, tudo, por muito tempo, eles ficaram 70 anos no exílio. Aí levanta-se o outro império, o Império Medo-Persa, na época de Ciro II, na época de Cambises, de Dário, de Xerxes, de Artaxerxes, e aí eles ficaram 270 anos como escravos dos Medos-Persas. Lá na frente, em 334 a.C., Deus leva um outro império, o Império Macedônico, o Império da Macedônia, dirigido por Alexandre o Grande, que dominou tudo. Destruiu o Império Medo-Persa, derrubou o último rei da Pérsia. Ele era grego, Alexandre era grego? Era grego. Derrubou o último rei da Pérsia. Uma curiosidade. Você falou no Iraque, né? No Iraque. A antiga Babilônia. Mano. Foi onde começou a humanidade lá? Ele é o berço da humanidade. O Jardim do Éden. Ali fica na região, exatamente na região de Eridu, que fica a 14 quilômetros de Bagdá, fica lá o Jardim do Éden, que hoje é guardado pelas forças da ONU lá. Tem uma força ainda lá, existe? Você não chega nem perto lá. O que aconteceu, Paulinho? O último rei da Pérsia, Dário III Codormano, caiu em 334 a.C. Esse aí, os judeus ficaram sob o império dos gregos por 270 anos. Depois da morte de Alexandre, o império começou a fracassar. Veio a maior potência de todos os tempos, dominou tudo. Dominou a Pérsia, dominou o Irã, dominou todo aquele leste da África, dominou tudo ali. O Império Romano. Viu?
Começaram as guerras púnicas. Mas o Ciro, o rei da Pérsia. Tinha morrido há muito tempo. Ciro morreu em 530, numa batalha contra as Amazonas, as guerreiras Amazonas. Mas a Pérsia também dominou, não foi? Não, dominou por muito tempo. Só que eu tô falando dos judeus. Os judeus ficaram 270 anos em poder dos métodos persas. É o Irã hoje, né? Não, é o Irã. Da Pérsia, né? O Irã. Aí acontece o seguinte, quando vieram os romanos, os judeus ficaram ali sob o jugo, aqueles povos ali, todos sob o jugo dos romanos ali, naquela opressão, aquele negócio ali, porque ninguém ousava destruir, ninguém ousava enfrentar o Império Romano. Finalmente, depois da morte de Jesus, que ali foi o marco zero da história, quando Jesus estava lá para ser crucificado, Pilatos, não, eu não vejo nem nesse homem nenhum crime. Vou açoitá-lo, vou chicoteá-lo, depois pô-lo em liberdade. O que aconteceu? Eu sou inocente do sangue desse justo. A multidão gritou que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos. A partir daí, Paulinho, selou o destino de Israel. Depois da morte de Jesus, os judeus se revoltaram, pensando que ia vencer Roma. Então, o filho do general romano Vespasiano, chamado Tito, depois de 6 meses de cerco a Jerusalém, destruiu o templo, matou mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão. O que restou, houve até cena de canibalismo, as pessoas comendo carne humana, porque não tinha mais comida, não tinha mais água. Matou só na fome mesmo. Aí o que sobreviveu de gente, Tito distribuiu por todo o Império Romano. Então o judeu começou ali no ano 70 depois de Cristo, a grande diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo. Os judeus foram dispersos por várias partes do mundo. Traduza diáspora. Dispersão. Dispersão. Tá dizendo, não está dizendo, né? A dispersão. Paulo, A diáspora. viu, Joval, tenho curiosidade. Por que o Irã tem tanta raiva de Israel? Eu estou dizendo assim, explique isso aí mais ou menos. Exatamente. O maior de todos. Aí é o Gabatá, né? Aí é o seguinte, o que aconteceu? Foram dispersos pelo mundo, a partir dos séculos, na sequência dos séculos, isso por 1873 anos, o povo de Israel comeu pão com diabo amassou. Foi perseguido na Alemanha, na Inglaterra, na França, na Rússia, e na Espanha e Portugal. Foram expulsos de todas as partes do mundo. Eles é um pessoal muito trabalhador, um pessoal muito próspero. Os reis da Idade Média tomavam dinheiro emprestado aos judeus para fazer suas guerras. Quem que emprestava? Os judeus. Jova, o judeu é o israelense, né? É a mesma coisa. Então faz judeu como hebreu, tudo Pronto, isso. Então, viu, Paulo? Todos os grupos radicais ali, tudo tem, sabe o quê? Dinheiro do Irã. Tu acredita? Todos. Agora por quê? Sei disso. Agora por quê? Pelo Então, menos os eu leio judeus sobre foram isso. dispersos pelo mundo. Sofreram o mundo. Na Rússia, existia uma matança coletiva, que era exatamente, era conduzida pelos czares da Rússia, o imperador da Rússia. Essas matanças eram chamadas de pogroms, os pogroms, que era matança coletiva. Os judeus foram dispersos, as mulheres foram estupradas, o maior sofrimento do mundo. Aí veio o século XX. Crianças eram... Tudo decapitadas, cortadas a cabeça, tudo sofrimento. Acontece, veio o século XX. O século XX. Aí, a partir de 1882, o mundo começou a se mobilizar. Rapaz, vamos criar uma terra para o judeu. Onde é que vamos botar esse pessoal? Esse pessoal está sofrendo muito. Aí, um judeu, que é o pai da pátria hoje, Theodor Herzl, ele fez um congresso em Berna, na Suíça, em 1897. Lá reuniu-se os intelectuais. Vamos criar essa pátria. Criaram o chamado Estado sionista. O sionismo, que vem de Sion, que é Jerusalém, o Monte Sião, onde os judeus praticamente adoram. É o sionismo. Vem do Monte Sião, em Jerusalém, que é o monte ali do lado do Monte das Oliveiras ali. Sim. Fica o Monte Sião, daí já fala sionismo. Acontece que ficou aquela. Aí disse, não, vamos permitir que alguns fiquem voltando aos poucos. Em 1882 começou a primeira aliar. A palavra aliar significa volta. 1882, a primeira aliar, a segunda aliar em 1904, a terceira aliar em 1916, a quarta aliar em 1934 e a quinta aliar já em 1947. Então o que aconteceu? Com a matança de Hitler, com a matança do Holocausto nazista, que morreram 6 milhões e meio de judeus, dos 11 milhões de judeus que existiam na Europa, 6 milhões e meio foram mortos por Hitler e seus pelotões de fuzilamento, e as câmaras de gás. Então o mundo ficou chocado diante daquilo. O que acontecia? A própria União Soviética, através de Estados, os Estados Unidos, através do presidente Delano Franklin Roosevelt, o Churchill da Inglaterra, os grandes homens se mobilizaram para criar uma pátria para os judeus. Onde é que vamos botar esse pessoal? Aí sugeriram, vamos botar lá na região de Borabdian, no Cazaquistão. Não, lá não dá certo não. Vamos, e na ilha de Madagascar também não dá certo. Vamos fazer o quê? Vamos criar na Palestina, que é a terra de seus ancestrais, que é a terra de Abraão, a terra prometida por Deus a Abraão. A Palestina já existia. Que é a terra dos pais de Abraão. Só que eles estavam fora de casa 1873 anos. O que aconteceu? Eles não estavam habitando não, aquela área. Só tinha árabe ali, só tinha árabe.
Quase 27, né, Paulinho? Só tinha a maioria era árabe. Ofereceram até a terra aqui na Argentina, Paulo, para botar os judeus. Aí o que aconteceu? Sabia? Uma sessão da ONU, no dia 29 de novembro de 1947, dirigido pelo chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que era natural de Alegrete, do Rio Grande do Sul, tinha sido um homem, o super-homem de Getúlio Vargas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Está sendo subcitado agora, né, nas matérias, né? Lá em Israel tem uma universidade agrícola com o nome de chanceler Oswaldo Aranha, que é o pai da paz. Brasileiro. Exatamente. Aí o que aconteceu? Fizeram a votação lá, o voto de Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU, o voto de Minerva, determinou que a Palestina seria dividida entre árabes e judeus. Aí começou o retorno da grande quantidade de gente chegando à terra, à Palestina. Só que os árabes começaram a esturrar. Não aceitamos o retorno de judeu, não. Esses caras estão com 1873 anos aqui fora da terra. Isso aqui é uso capião, isso aqui é nosso. Então começaram a voltar. E aí, brigando por terra, Giovanni. Até esse período aí, Paulinho, a Palestina estava sob o mandato da Inglaterra, chamado mandato britânico, mandato pela Inglaterra. Olha aí. Da Primeira Guerra Mundial. Quem habitava a Palestina nessa época? Os árabes. Aí foram chegando os judeus, aquela coisa. Os árabes começaram a esturrar, começaram a fazer guerra entre si, um ano depois da divisão da Palestina, no dia 14 de maio de 1948, foi proclamada, quer dizer, o governo de Israel proclamou a independência do Estado de Israel, que tem 75 anos de emancipação. 1947. 75 anos. E vai para 76, já completou 76, aliás. Aí aconteceu, quando Israel proclamou a independência, em 1948, aí teve o primeiro chefe de Estado, que foi o judeu Davi Ben-Gurion, que hoje é o aeroporto internacional de Tel Aviv, chamado Ben-Gurion. Então Ben-Gurion assumiu o governo lá e começou a se armar. Criou um exército chamado Haganah, uma força militar chamada Haganah. O Ben-Gurion. Aí vamos ter que decidir, porque aqui a Inglaterra saiu, nós somos só agora, vamos ter que nos defendermos, a gente tem que defender aqui. Começaram então, à medida que as guerras se sucediam entre árabes e judeus, os judeus iam tomando um pouco as terras dos árabes. Começou então a ampliar o território, tá entendendo? Foram tomando. Aí aconteceu a guerra em 1949, 50, 52, 56, a questão do Suez, veio lá para cá, conflito, mais conflito. Finalmente, no dia 1º de junho de 67, o Egito, mobilizado com a União Soviética e outros países do mundo árabe, fizeram uma conferência. Vamos destruir Israel. Vai ser um ataque fulminante, não vai ficar pedra sobre pedra. Houve um comando lá, uma reunião com o alto comando militar, começaram a debochar. Rapaz, aí um general disse assim, rapaz, eu já fiz até a divisão aqui. Pela quantidade de gente que tem lá, vai tocar 14 mulheres para cada um de nós. Vamos logo dividir as mulheres. Vai ser 14 para cada um de nós. Tava pensando, velho, sem vergonha? Acontece, só que dentro do serviço, dentro da cúpula do governo do general, do presidente Gamal Abdel Nasser, que era o ditador do Egito, tinha um espião. Quem era o espião? Um espião que era casado com a filha do presidente do Egito. Casado com Moona, uma moça muito linda. Toda reunião que lá, o cara passava a informação para o serviço secreto. Aí Israel se preparou, aí no dia do ataque, realmente, a Guerra dos 6 Dias, de 1º de junho a 6 de junho de 67, Israel desbaratou o Egito, desbaratou a Jordânia, desbaratou toda a Síria, desbaratou o Iraque, Irã, derrotou todo mundo ali. A Força Aérea de Israel. Uma guerra, aí Israel tomou. Eu vi a matéria do Netanyahu dizendo essa semana que ele com 650 homens na época, não foi? Um exército profissional, bem profissional o exército, né? Destruíram 7 exércitos. Exatamente. O que aconteceu, Paulinho? Eles tomaram a Península do Sinai, tomaram a faixa de Gaza do Egito, tomaram a Cisjordânia da Jordânia e tomaram as colinas de Golã da Síria, em 67. De lá para cá, e ficou aquela tensão toda, terrorismo, organizações terroristas jogando bomba em Israel, a tensão do terrorismo, o Gaddafi da Líbia e outros ditadores patrocinando as organizações terroristas para jogar bomba nas crianças, matar gente. Isso foi o próprio Arafat, que foi o fundador da Organização para a Libertação da Palestina. Ele fazia muitos atentados, durante 50 anos aquele canal jogou bomba e tudo que foi gente. Onde é que o Irã entra, que o Bonfim perguntou agora há pouco? Muito bem, o que aconteceu? No Irã era o Reza Parlev, né? O Irã ele não é árabe. A única nação que não é árabe é o Irã. O Irã não é árabe. O Irã é ariana, de raça ariana. Aquele povo que o Rito dizia, que o povo alemão descendia dos arianos. Tinha essa fixação, né? Porque ali tem grandes etnias de povos. Aquele povo, aquelas mulheres morenas, dos olhos verdes. Olhos verdes, mais lindo. Povo bonito. Lindo. Aí tem o Irã, o Afeganistão, o Paquistão e a Índia. Nesses 4 países concentra-se as maiores etnias de povos arianos, né, daqueles 4 países ali, que as mulheres são muito bonitas. O Irã nunca foi, eu chego lá. O que aconteceu?
Em 73, no dia do Yom Kippur, exatamente 50 anos depois, agora dia 7, quando completou 50 anos que Israel estava... O que é Yom Kippur? O dia do perdão, o dia da consagração. Dia né? da consagração. Que eles, agora nessa última festa agora, pediu que todo mundo desligasse o celular, ficasse todo mundo em contemplação. Então, 50 anos depois, quer dizer, o Hamas, aproveitando que era o dia sagrado de Israel, todo mundo com os seus telefones desligados, todo mundo em oração. E Israel jamais ia pensar que uma porcaria daquela pudesse atacar Israel. Respeito. Exatamente. Só que ele estava armado pelo Irã, que recebe arma através do Mediterrâneo. Apesar disso, muitas armas entram pelo Mediterrâneo, porque Israel tem uma faixa. Uma muralha, a muralha que isola. Tem uma muralha, é verdade. 65 quilômetros de muros, bem alto, 65 quilômetros de extensão, com 20 metros de altura, feito de pedra. E por isso foi que eles entraram? Entraram pelo portão central, porque toda a mão de obra de Israel vem da faixa de Gaza e da Cisjordânia. O pessoal vem trabalhar lá. Gente de bem, vem trabalhar lá. Foi por lá, por esses portões normais, que entraram os terroristas. Os terroristas para atacar Israel. Bem, acontece o seguinte. Depois da Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur em 73, que era dirigida por uma mulher, chamada exatamente Golda Meir, muito durona, né? Foi ela que exatamente em 1972, no chamado Setembro Negro, quando os terroristas palestinos mataram toda aquela delegação de Munique, eu vi aquele foi filme. terrível. Ela fez uma reunião com o alto comando militar. Nas Olimpíadas de Munique, foi em 76. Disse o seguinte, olha, eu estou autorizando vocês fazerem agora uma operação de guerra chamada Operação Ira de Deus. Ira de Deus. E eu quero todos esses terroristas mortos de um por um. Dinheiro não é problema. Vocês vão viajar, montar a campana e matar de um por um. E mais de 300 terroristas foram abatidos. Mais de 300 terroristas. O último foi o Ali Hassan Salamé, que era o chefe do terror. Em 79, 5 anos depois, pegaram ali Salamé, que tinha várias mulheres, estava no Líbano e foi visitar um amante e ia para o aniversário da irmã dele, de 15 anos. Então ficou um agente, sabia onde é que estava morando, ele vinha sempre visitar a mãe dele, um agente do serviço secreto alugou um apartamento em frente à casa da mãe dele. Lá de cima a moça ficou lá, ficaram todo mundo esperando, montaram o dispositivo, lá no carro, um carro velho estava encostado no carro da mãe dele, botaram lá um explosivo de alto poder, e ficou aqui. Quando ele encostou o carro lá de cima, a agente apertou o botão, o quarteirão foi todo pelos ares. Aí foi pedaço terrorista para todo canto. Ali Hassan Salamé, 1979. Fala dos curdos, porque esse povo sofre tanto ali naquela região. Aí o que aconteceu? Israel vem enfrentando essas guerras. Veio a guerra de 73. Em 82 eles invadiram exatamente porque estava sendo provocado pela OLP. Eles invadiram o Líbano, aquela matança de Sabra e Shatila, dirigida pelo general Ariel Sharon, que foram mais de 17 mil palestinos, juntamente com falangistas, drusos, foram mortos ali, a chamada Operação Paz para a Galileia, dirigido pelo general da linha dura Ariel Sharon, que morreu recentemente, né? O que aconteceu? Israel, devido a essas consequências aí, então uma parte da esquerda mundial, principalmente na Europa e outros países, tem aqueles que acham que o povo palestino, todo mundo sabe que ali o povo pode ser da Cisjordânia, qualquer parte do mundo ali, de um lado e de outro, ninguém é favorável à matança de mulheres, de crianças, pessoas inocentes, pessoas de bem, ninguém é a favor disso. Eu não sou a favor que se mata um palestino, claro. Ninguém. Nem do outro lado também de Israel. Acontece que em 1993, houve um acordo de paz. Israel se reuniu com Yasser Arafat, se reuniu também com o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos e toda aquela cúpula, e com o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Houve uma cúpula, ele disse, estou devolvendo a faixa de Gaza para vocês. Vocês agora são autônomos, pode seguir. Israel abriu mão da faixa de Gaza. Assim que Israel abriu mão da faixa de Gaza, chegou um líder, que é inimigo de Israel, um velhinho, muito belicoso, matador de gente, a barba arrastando no chão, todo aleijado, todo criado em cima da cadeira de roda. Ahmed Yassin começou então a criar os homens bomba, para matar Israel. Aí ficava o velho lá, aquela fila de terroristas. O que é que devemos fazer com Israel, meu pai? Abu Jihad, pai da guerra. Meu filho, mate todos. O velho, cabra ruim se acabando. Aí um dia aconteceu, houve muitos atentados, morreu muita gente inocente, mataram muitas crianças, mataram muitos cidadãos de Israel, houve uma matança muito grande. Israel disse, está na hora de chegar, a gente pôr um fim a essa bagunça, né? Um dia, 18 de março de 2004, o velhinho Ahmed Yassin estava na cidade
de Gaza, ia saindo exatamente saindo da mesquita por volta de 3 da tarde, ia, Paulinho, saindo da sua uma cadeira de roda, o filho dele de 22 anos empurrando a cadeira de roda, e 6 seguranças do lado de outro. Lá atrás das nuvens, vinha um drone monitorando o velhinho, entendeu? Aí o drone soltou lá um foguetezinho, o impacto foi tão grande que a cadeira do velho voou mais de 150 metros de altura, ficou rodopiando. E aquela manta ré de carne caiu em cima da casa, só o resto. E o filho dele com segurança se evaporaram, entendeu? Aí depois da morte de Ahmed Yassin, aí o Hamas endureceu, ficou com mais raiva de Israel. A facção. Aí o Hamas entrou para vingar a morte de Ahmed Yassin, entendeu? Ahmed Yassin, o velhinho. Tá vendo o velhinho? Não, isso aí é o Arafat. Bota aí o Ahmed Yassin. Ahmed Yassin. Aí o que aconteceu? A partir daí o Hamas ficou com mais ódio. O sucessor de Ahmed Yassin, o Dr. Rantizi, também foi executado. E à medida que Israel ia matando um, outro ia. Ahmed Yassin. Ahmed Yassin. I-A-S-S-I. H-M-E-D. Aí, a partir daí, todos os líderes que foram assumindo o Hamas, o serviço secreto de Israel foi matando de um por um. Pá. Agora mataram o nosso... Junto pra hoje, pra Carlos Treino, foi? Foi. Do Hamas. O que aconteceu? A raiva dali daquele pessoal, primeiramente, o muçulmano não gosta de cristão. O muçulmano não gosta, nem os judeus não cheiram muito com os cristãos. De um lado, os muçulmanos não querem, eles querem islamizar o mundo. O que é para islamizar o mundo? É claro que a mulher debaixo dos pés, a mulher não tem liberdade de nada. Porque entre os muçulmanos, a mulher só tem direito a duas coisas, viu, Paulinho? A mulher só tem direito a duas coisas no mundo muçulmano: ouvir e calar. E parir. Só isso. Então eles não querem, eles são contra, eles não querem, são contra a bebida, são contra, por exemplo, qualquer tipo de investimento. Para ele é blasfema, tem que morrer tudo. Vai fazer uma parada gay no país muçulmano, vai? Eu duvido que o Ocidente vai fazer uma parada gay no país muçulmano. No Irã. Qualquer país muçulmano, que ali são 58 países muçulmanos da esfera muçulmana. Ainda tem toda a África ali, que são 55 países. A África todo dia está se tornando, Paulinho, muçulmana. Eles estão esperando o Messias ainda. Então, eles estão exatamente, um acerto de conta, que exatamente com o Mahdi é o Messias que virá. Segundo eles, o Mahdi vem com Jesus como seu peão. Jesus vai ajudar o Mahdi a fazer um banho de sangue. Que dá para acreditar uma coisa dessa? Aconteceu. Então eles têm muita raiva de Israel, tem muita raiva do Ocidente, que eles dizem que o Ocidente sempre oprimiu os árabes através das cruzadas, a Igreja Católica no decorrer de séculos, das 8 cruzadas, até a época de Saladino, da época de São Luís da França. Tá aí o velho. Esse pode ver aí? Esse aí. Esse aí voou 150 metros de altura, né? E caiu só aquela manta de carne em cima do telhado. Só a garapa. Matou muita gente esse velho? Vixe, meu Deus. Isso aí matou muita gente. Pai da guerra. Ele dava matou não, mandou matar, né? Matar. Porque ele mesmo ficava fila de terrorista lá. Aí chegava, benção meu pai. Esse velho? Sim. Agora meu pai. Isso devia ser fedorento. O que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer, meu pai, com o filho de Israel? Ele dizia, abria a boca e dizia: matai a todos. Como é que ele convencia jovens a fazer isso? Dinheiro, promessa de quê? As crianças já são educadas nas escolas dos muçulmanos, as madraças. As crianças já são educadas a odiar Israel e o Ocidente. Eles são contra forró, festinha, de vestimento das mocinhas, liberdade da mulher. Aquela rave que teve lá, não foi? Mataram 200 e tantas pessoas. De jovenzinho. Então eles odeiam isso aí. Eles querem as mulheres como escravas sexuais, toda coberta. Eles podem ter várias mulheres, eles são adúlteros. Adultério, mas não dá nenhum problema. Agora, se a mulher adulterar, coitadinha, já era. Tá ferrado. Viu? Quer dizer que esse bode velho aí era... Esse era o chefe do Hamas. Criou o Hamas? Praticamente foi ele. Pai. Assim que foi criado Israel, assim que foi criado o Estado, deram autonomia à Palestina, ele foi o primeiro chefe. Ahmed Yassin. Tá aí. É um débil mental, né? Hein? É um psicopata, não, um débil mental. Inteligente para o mal. Tá aí. Viu, Paulo? Viu, Sadá? Eu vi as mulheres de burca lá em Portugal, Paulo. Sabia, Sadá? A gente vê lá em Orlando, nos parques temáticos. Todo canto. Lá na Disneylândia, é só que tem esse povo aí. Agora, você quer ver, meu amigo? Agora imagine do mundo, Paulinho. Imagine do mundo. Se não fosse, olha, se não existisse os Estados Unidos, se não existia a liberdade de expressão no Ocidente, o que seríamos de nós na mão do pessoal desse aí?
O que seria das nossas filhas, das nossas mulheres? O que seria do mundo todo com o domínio da China, da Rússia, desse pessoal todinho? O inferno, o inferno. Os Estados Unidos ainda constituem uma democracia. Ali é o esteio da liberdade. Israel é o único país democrata ali só tem do Israel. Oriente Médio. Só tem ele ali, cercado de inimigos ali. Você pega lá do Cazaquistão. Ditadura. Você vem lá do Cazaquistão, Tadjiquistão, Azerbaijão, Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Afeganistão, Baluquistão, Arábia Saudita, todos ali, Turquia, Líbia, Síria, Egito ali, Etiópia, Somália, Tunísia, Marrocos, Mauritânia. Você pega todo aquele mundo muçulmano ali, todos inimigos de Israel. Sobrevive? Sobrevive porque é uma potência militar. Israel é uma potência militar, o melhor exército do mundo, o melhor serviço secreto do mundo. Mossad. É claro, e além disso tem o Mossad, tem o Sairete Matical, entendeu? Então, tem a ajuda dos Estados Unidos. e além né, disso, Paulo? porque todo judeu do mundo, os poderosos do mundo que mandam o mundo, são donos do dinheiro mesmo, os grandes banqueiros do mundo, onde é que tem a representação espiritual dele? Israel, a Terra Santa. Foi de lá que veio meus pais, foi de lá que veio o pai Abraão, veio a fé, veio o cristianismo, veio o judaísmo, veio tudo. A nossa herança cultural e espiritual está toda em Israel. Bolsa de valores, Então, todo em Nova York, Israel tudo é deles, recebe, né? Tudo é dos judeus. Israel recebe mais de 3 bilhões por ano só de dízimo. Onde tem um judeu, em qualquer parte do mundo, o judeu manda o dízimo para Israel, porque para poder manter as forças armadas, o pagamento das forças armadas que é muito alto, pagamento de tudo. Então, ai do mundo sem os Estados Unidos. Voltando para a atualidade, professor, né, que a gente está passando hoje, que a gente está vendo. O porquê de novo ter aflorado essa guerra? Por quê? Agora vem o que da questão. Ultimamente, nos últimos tempos, desde o governo Trump e agora no governo Joe Biden, a Arábia Saudita é uma aliada ali no Oriente Médio dos Estados Unidos, que fornece, né, o petróleo para o Israel. É um país muito, muito rico. Né? É o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Agora, muito fechado para o cristianismo. Né? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos já estavam Nós trabalhando... cristãos lá... Não vai dar. Então é o seguinte, os Estados Unidos, através da sua diplomacia, já estavam lutando já para o quê? Para que a Arábia Saudita, porque será uma grande conquista, um acordo de paz ali com a Arábia Saudita intermediando. Porque ali só tem 2 aliados ali de Israel. Tem o Egito, dirigido pelo general Fatah Sisi, o marechal Fatah Sisi, né, um grande general, e o rei Hussein, o rei Abdullah da Jordânia. A Jordânia, os 2 aliados de Israel, que tem fronteira ali, pode passar, né? Acontece. A Arábia Saudita estava intermediando, junto com os Estados Unidos, a possibilidade de fazer um acordo de paz, criar um Estado palestino através da Arábia Saudita. O Irã, que é inimigo da Arábia Saudita, e é aliado então do Iêmen, que através dos guerrilheiros Houthis, estão jogando foguete para atingir não só a Arábia Saudita, mas também atingir o Estado de Israel. O Irã com raiva, porque ele quer ser hegemonia militar, né? Ele disse, não, eu sou aqui o maior do mundo muçulmano, eu sou a grande, eu quero ser potência, eu quero ter bombas atômicas, e eu quero destruir esse desgraçado que é Israel. É que ele tem raiva, que ele odeia, porque o Estado todo é xiita. Lá o Irã é 100% xiita. E Israel, eles têm muita raiva também de Israel, porque até 79 o Shah Reza Pahlavi recebia o treinamento do Serviço Secreto de Israel, que fazia o treinamento militar da polícia secreta do Shah, que era a SAVAK. A SAVAK era a polícia secreta do Shah. Depois que o Khomeini chegou ao poder, rompeu definitivamente com Israel e rompeu com os Estados Unidos. São inimigos mortais. Aí o Irã, com raiva, com ciúme da Arábia Saudita, atiçou o Hamas para poder atacar Israel, para azedar o acordo de paz. Tá aí. Aí tem as imagens ali? Foi onde guerra terrível, pode começou tudo ali, né? Exatamente. Agora esse ataque agora, Joval, finalizando já. Já estamos indo, já tem um bocado. Ah, meu Deus do céu. Eu peguei um dado aqui, pai. Passa de 5 mil o número de mortos. Foi o último dado. Começou com o Hamas, não foi? Começou com o Hamas. Foi no Yom Kippur? Quem foi... O ataque agora. Em 73 foi o Egito que atacou. Que é muçulmano também, o Egito, né? Na época do presidente Anwar Sadat. Foi Anwar Sadat que... Aí, depois Anwar Sadat se aproximou em 79, Anwar Sadat se aproximou exatamente do primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e através do presidente Jimmy Carter, fizeram então o acordo para que chegaram a um acordo de paz e o próprio Sadat pagou com a vida dele. Foi morto. Exato, porque o mundo muçulmano Lá é o nome dele, considerou, tá aí, aí. as mercadorias boas aí, viu? As armas deles. Isso aí é o pessoal do... Bom, não tá aqui no meio, não? Não tá aqui no meio, não? Vai, provavelmente. E essa faixa aqui? Aí tá lá, Alá, Deus, Maomé, eu sou profeta, Jesus.
Aí é o seguinte, o que acontece, Paulinho? Bota aqui na tarde, lá Deus, Maomé, o seu profeta. Acontece o seguinte, olha. Aí, Paulinho, o que aconteceu? O presidente Sadat estava no palanque no dia 6 de outubro de 81, que é o Dia Nacional do Egito. Eu homenageei ele foi Nobel da Paz. Exatamente. Foi Nobel da Paz. Nobel da Paz, exatamente. Era um grande general, se pode o nome do Sadat. Estava no palanque, então o coronel Gaddafi, da Líbia, que é inimigo mortal de Israel, que já está morto também, morreu em 2011, o Gaddafi mandou que um grupo de terroristas suicidas matar o presidente. Chegaram 19 terroristas em frente ao palanque e metralharam o palanque. Estava vendo um desfile, não era naquele dia, né? Morreu todo mundo. Em seguida, em frente ao palanque, cada terrorista puxou o seu cordãozinho, entendeu? E se explodiram. Atrás aqui. Todos 19 se mataram em frente ao palanque. E 3 tenentes que estavam envolvidos foram julgados, depois enforcados em praça pública. O tenente Khalil Islambouli, que era o chefe exatamente do comando. O que aconteceu? Então, de lá para cá, ficou... Eles odeiam. Eles estão com muita raiva da Arábia Saudita. O resto do mundo árabe, o mundo muçulmano todo está com raiva da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, como é que a Arábia Saudita vai fazer paz com o inimigo? E ali o Egito já é discriminado, a Jordânia é discriminada, porque tem paz com Israel. Então qualquer país ali da esfera islâmica que se aproximar de Israel é inimigo do bloco, que são inimigos da paz. Tu acha que se unir isso para fechar da Terceira Guerra Mundial? Porque ali é o barril de pólvora, que você está falando aí. Mas a Terceira Guerra, Paulinho, hoje não tem condição de saber, porque a Terceira Guerra hoje seria o fim da humanidade. 10 minutos aí, vontade. Porque é o seguinte, os cientistas disseram, aquele Kim Jong-un tentou ameaçar os Estados Unidos, aí houve uma conferência de cúpula em Londres. Estavam lá os maiores físicos, disseram o seguinte, olha Kim Jong-un, é o seguinte, você lançando um foguete contra os Estados Unidos, vai levar 1 hora para chegar a Washington. O nosso, aqui em cima da plataforma flutuante do espaço, fora da gravidade, nós atingiríamos a Coreia, a sua Coreia do Norte, em 5 segundos. Aí ele baixou as calças. Outra coisa, disseram o seguinte, o cientista disse o seguinte... Repita por gentileza, Jová. Como foi que houve uma conferência... De cientistas. Ele queria atacar os Estados Unidos, o Kim Jong-un, aquele Zé Doidinho? Ameaçando, que o foguete para aí disseram o seguinte, aí o cientista disseram, olha Kim Jong-un, olha, ditador Kim Jong-un, os cientistas disseram... Que ele é herdeiro de ditadura, né? Começou com o avô dele. É o terceiro. Desde Kim Il-sung, Kim Jong-il, que era o pai dele, agora Kim Jong-un, que é neto do Kim Il-sil. Aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu, Paulinho? É muito bom. Rapaz, o foguete seu vai levar 1 hora para chegar aos Estados Unidos. O nosso atinge vocês. Ele chegou a ameaçar que ia lançar o foguete. Depois disso, ele calmou. O avião não sai. 5 segundos para nós atingirmos a Coreia do Norte, você nem existe mais. E outra coisa, uma guerra nuclear hoje, devido ao arsenal ser muito grande, dentro de 1 hora, o mar está borbulhando. O mar borbulhando. Até o mar ferve com o calor das armas nucleares. Maria. Nem condição com a coisa dessa. Então, as guerras vão continuar, mas as guerras... O peidão é esse aí, né? Daí, esse peidãozinho aí. É novo, né? A irmã dele que vai ser a sucessora dele, sabe? A irmã. Ele é de 82. 3 anos mais velho do que eu. Eu tenho 38, 41. Esse aí é o terceiro. Lá Esse que é rico, só o diabo, ele tem carro de ouro. Ele mandou fuzilar o marechal do exército dele, porque estava dormindo na reunião. Mandou matar com tiro de canhões. Mandou matar o irmão dele. Matou no metrô. 2 agentes lá, em Kuala Lumpur, o cara tacou a máscara, o cara morreu instantaneamente. O professor vinha dizendo dentro do tacou carro a máscara e veneno. que os Estados Unidos decretou não tem mais perdão. Vão matar tudinho no Hamas. E vão matar tudinho, com certeza. Vão matar, escapa nenhum. Agora, deixar bem... É só quando vai encontrar paz. Deixar bem claro aqui, nós somos a favor do povo palestino. O Hamas não representa o povo palestino. Não. Porque ali o povo, as mulheres, os cidadãos de bem, as pessoas de bem, as crianças... Trabalhadores, operários. Sofrida. Ali merece misericórdia de todos nós. Como também merece misericórdia o povo de Israel que está morrendo. A gente é contra essa facção terrorista chamada Hamas, que tem um bocado de gente aí que defende. Beleza. Paulo, tem que trazer ele aí, para outra vez o Jeová Mendes, para falar sobre os curdos ali, que são oprimidos pela Turquia, e também a guerra da Ucrânia. Tem que sair a guerra da Ucrânia. Você não perde, Você está estudando isso? Está estudando sobre isso? Já estudei há 50 anos. Jeová Mendes, é um prazer muito grande. Obrigado, sempre, Paulinho. meu irmão. Você não pede, você manda. Qualquer coisa, é só mandar um Paulo. Como é que acessa? Todo mundo convidado a acessar a nossa plataforma, canal TV Pops. O episódio 1 já está disponível. O episódio 2 você acessa de qualquer lugar do mundo, do Brasil, do mundo inteiro, pelo celular, pela televisão, pelo computador. Envie para as pessoas, se inscrevam no canal, ativem o sininho que fica lá no canto.
dá lá um like no nosso canal e ajude a gente a divulgar esse bate-papo que é bem suave, gostoso, sobre assuntos importantes, né? Tem entrevista boa vindo aí pro 3º episódio. Não posso dizer o nome da pessoa, mas quem sabe ver um cantor bater uma sanfona com a gente. Pode ser. Tem empresário bom aí pra vir também. Tem muita gente boa querendo vir pro bate-papo. A gente tá até tendo que fazer uma seleção. Tem um estressezinho, né, pai? Posteriormente, eu quero conversar com o Joval aqui para vocês que nos acompanham. Tem muito assunto sobre religião mesmo, né? Nós falamos só sobre guerra. Adão e Eva. Caim e Abel. Tudo. Como é que funcionou aquilo? Com quem Caim casou, Abel foi morto, depois veio quem? O 100, foi 100? Depois veio 7. Ah, é 7, eu estou dizendo é 100, é o 7, é um pouco mais antes. Depois foram muitos filhos de Adão. 7 era filho de Adão. Adão e Eva, né? Foi o pai de Enos. A Bíblia dizia, a partir de Enos... Aquele do sal? Enos. Sal de Endro, era né? filho de 7. Enos. A Bíblia dizia, a partir de Enos, o nome de Deus passou a ser invocado. Isso era o quê? 4.000 antes de Cristo. 4.000 antes de Cristo. Cristo. Mas Cristo estava em todas as paradas, não estava? Aqueles anjos que apareceu para Abraão. Jesus vinha no meio ali. E aí, Paulo, no mundo da espiritualidade é muito profundo isso aí, né? Aí você não entra Não, muito eu sei disso, mas Deus está em todas essas coisas. Eu digo assim, no mundo da espiritualidade, Jesus está em todas as engrenagens. Eu digo assim, quase que se mija aqui, o outro aqui ficou pálido. foi mesmo. Não, o pior foi hoje, foi não, meu filho, no Foi. estúdio. Rapaz, chorou no estúdio hoje. Estava chorando pelo Armédio e assim. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, valeu, obrigado, valeu, tchau. Valeu, Beleza, valeu. um abraço.